Olá, turma! Vamos para mais um vídeo, então, de deontologia e legislação farmacêutica. O tema de hoje são as boas práticas farmacêuticas em farmácias e drogarias. Eu vou me orientar pela RDC 44 de 2009, que é a norma em vigor, muito embora ela esteja em análise para reeditar e publicar uma nova versão dela pela Anvisa, né? Para o ano de 2020, ela está na agenda regulatória da Anvisa. Bom, vamos traçar um histórico inicial sobre as boas práticas em farmácias e drogarias. Na verdade, a lei federal 5991 de 73, ela ainda é vigente. Ela que descreve pela primeira vez como que deve ser esse comércio sanitário de medicamentos, né, insumos farmacêuticos correlatos. Mas nós sabemos que no Brasil ainda está distante, né? A farmácia e a drogaria elas estão distantes do seu papel sanitário, tá? E nem sempre essa nossa dispensação do medicamento em farmácia e drogaria, ela é entendida como um processo de assistência à saúde. Então, algumas leis suplementares têm vindo para que as farmácias e drogarias se estabeleçam como um estabelecimento de assistência à saúde do usuário. Tá? Então, está vindo num processo de mudança e alteração, com algumas legislações e resoluções que tentam fazer essa mudança, essa quebra do paradigma que a farmácia seja apenas um simples comércio. Tá? Então, em 2009, é um dos marcos, né? 2009 foi um ano que já tínhamos há 2 anos nas farmácias magistrais, a 67 de 2007, que 2 anos antes tinha sido feita a última versão das boas práticas de manipulação, né? Nas farmácias magistrais, que as farmácias de manipulação passaram por um processo de regulação também. A primeira normatização importante foi no ano de 2000, passou por duas versões até a terceira chegar à forma final, que foi a 67 de 2007. Então, as farmácias magistrais já estavam num processo de mais de 10, em torno de 15 anos, de análise pela Anvisa para uma regulação, né, com base em normas ISO 9000. Precisava regular esse setor. Depois de 2007, foi regulado, estabelecido, as farmácias magistrais também precisavam que as drogarias tivessem normas, né, de boas práticas farmacêuticas, né? Então a Anvisa viu que era necessário, nós precisamos ficar o mais perto possível da farmácia e da drogaria como um estabelecimento de saúde. Na farmácia, que é onde se manipula, né, usando o conceito de farmácia e de drogaria, farmácia como um estabelecimento magistral, onde há manipulação de fórmulas, e a drogaria como um comércio, né, de medicamentos industrializados. Na farmácia, é mais fácil ela ser entendida como um estabelecimento de saúde. O nosso cliente é fiel, o nosso usuário, o nosso paciente, ele se reporta muito à farmacêutica como a farmacêutica dele. A gente tem uma relação mais estreita com o paciente. Ele tem o hábito de procurar sempre a mesma farmácia magistral. Eu trabalhei mais de 10 anos no ramo magistral e também em drogaria, e a gente vê claramente essa diferença. Então, a farmácia magistral já é entendida como um estabelecimento de saúde. Mas as drogarias precisavam de quebrar isso, e ainda precisam, né? Agora em 2020 nós estamos num processo de mudança. Desde 2009 são 11 anos e ainda precisamos evoluir, tá? Bom, então a 44 de 2009 ela colocou já que estabeleceu as boas práticas de farmácia, que é o tema da aula de hoje, que eu vou mostrar para vocês as principais alterações estabelecidas aqui. Coloca já que para fazer a assistência farmacêutica nós temos que ter
um ambiente individualizado para atender o paciente, que garanta a privacidade e o conforto desse paciente. Estabelece os serviços farmacêuticos, muito embora que ainda já esteja longe do que é considerado hoje um serviço farmacêutico, mas acredito que é por isso a nova versão que está sendo reformulada, né, e analisada pela Anvisa para ser publicada, porque ali o que ela coloca, eu já vou falar também nesse assunto, como serviços são procedimentos, né? Então ela já está precisando de uma atualização para os termos atuais, conceitos atuais. Bom, duas resoluções importantes daí emanadas pelo Conselho, que também nos ajuda a estabelecer a farmácia e a drogaria como estabelecimento de saúde, são a 585 e 586 de 2013, que são aquelas resoluções que colocam as atribuições clínicas do farmacêutico. E a 586, que define o termo prescrição farmacêutica, né? E não mais indicação, que nós temos que formular e redigir a nossa prescrição quando definirmos alguma terapia para o paciente, né? Farmacológica ou não farmacológica, temos que emitir esse documento. A prescrição farmacêutica é um ato farmacêutico, onde o farmacêutico indica, né, no caso prescreve, para um paciente terapias farmacológicas ou não farmacológicas para tratamento aqui. Em nível de graduação, eu vou colocar tratamento das afecções menores, né, o manejo de problemas de saúde autolimitados, porque para prescrever, né, medicamentos tarjados depende de acordos de colaboração. É um tema para mais adiante que nós vamos ver na outra disciplina de assistência farmacêutica. A gente entra a fundo nesse tema, prescrição farmacêutica. Bom, outro marco regulatório é a Lei Federal 13021 de 2014, que transforma a farmácia em estabelecimento de saúde, né? Não em comércio, ela é uma unidade de prestação de serviço farmacêutico, né, destinado à assistência farmacêutica e à orientação do indivíduo, né, e também coletivamente através de programas de educação e saúde. Temos várias maneiras de atender coletivamente, né, a sociedade em que a farmácia está inserida. Bom, até então eram encontrados problemas em farmácia de manipulação, como exemplos aqui, ó, de atividades não farmacêuticas em farmácias e drogarias, como, por exemplo, xerox, né, plastificação, venda de outros produtos que não farmacêuticos. Nós estamos com alguns problemas também nessa área, que houve um retrocesso, né, que algumas farmácias estão vendendo itens que não são farmacêuticos, né. A informação de que essas farmácias possuem liminar na justiça para atuar dessa maneira, tá? Porque não é o que diz na lei que possa vender. Eu vou apresentar para vocês a normatização que fala o que pode ser vendido em farmácia e drogaria, tá? Então, na época, os estabelecimentos vendiam, por exemplo, aqui papelaria junto, xerox, né? Era um problema. Esse termo aqui, só para pontuar, que eu não gosto de ver ele nem de escutar quando colegas mais antigos falam, o termo ético. Ético é um termo que anos atrás se usava para os medicamentos referências, né? Aquele medicamento referência, o primeiro, o inovador que entrou no mercado, era chamado ético. Depois tinha os genéricos e os similares. Nesse caso, não pode ser usado esse termo, tá? Não é ético usar esse termo ético, porque os genéricos e similares também estão dentro da ética, tá? Eles são regularizados, eles são permitidos, eles passam por teste de qualidade, eles são éticos também, tá? Os termos corretos de utilizar genéricos, similares e referência, tá? Aqui, ó, farmácia
numa drogaria, vendendo bebida alcoólica. Também problemas que eram encontrados. Aqui, esse problema agora está retornando, parece que está havendo um retrocesso, né? Que está acontecendo novamente. Bom, mas vamos falar da regulação. Então, em 2009, a Anvisa achou por bem e que era importante emanar uma resolução acerca das boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário, né, das farmácias e drogarias. Então, o que são essas boas práticas farmacêuticas? São um conjunto de técnicas e medidas que vão garantir a qualidade e segurança dos produtos e serviços farmacêuticos. Na verdade, elas se assemelham muito e se baseiam nas normas ISO 9000, tá? Nas normas ISO. A resolução 67 de 2007, ela é muito semelhante à norma ISO 9000, aos requisitos básicos para garantir a qualidade, tá? E as normas ISO se aplicam a empresas de diversos ramos, não só a farmácia, né? Porque ela é um conceito, né? Independente do ramo da empresa. Bom, então, a resolução 49, ela se aplica a farmácia e drogarias, né, tanto públicas quanto privadas. Ela não se aplica às farmácias de ambiente hospitalar, tá? As farmácias hospitalares, então, seguem legislações próprias. Quanto às condições gerais, então ela é dividida em capítulos, né, das condições iniciais, depois vem as condições gerais, né? Eu vou apresentar os principais tópicos dentro de cada capítulo. Na verdade, vocês precisam ler ela na íntegra, ela não é uma resolução muito extensa, ela é de fácil entendimento, tá? Eu só vou apontar aqui os principais tópicos que vocês têm que prestar atenção nessa resolução. Não que os outros não sejam importantes, mas sempre falando o que é mais importante é bom para gravar. Então, nas condições gerais, obviamente, tem documentos que são obrigatórios. Por exemplo, a autorização de funcionamento do estabelecimento pela Anvisa, tanto para a farmácia quanto para a drogaria. Essa autorização de funcionamento tem que ser peticionada na Anvisa uma vez ao ano e emitida pela Anvisa. A autorização especial de funcionamento, nesse caso, é para farmácias magistrais, quando manipulam produtos controlados. O alvará sanitário, expedido pela Prefeitura Municipal, a certidão de regularidade técnica, expedida pelo CRF do estado que a farmácia e drogaria tiver inserida, e o manual de boas práticas de farmacêuticas, né, de farmácia e drogaria. Bom, em relação a condições gerais, você sabe que nessa resolução é dito que o farmacêutico deve estar distinguido dos demais funcionários, né, o seu uniforme. Tem que ter o crachá, isso já vai estar escrito no próprio crachá dele, a inscrição do CRF, e aquele certificado de regularidade do CRF, que eu já coloquei para vocês na aula de conselhos de classe, ele tem que estar visível ao público. Ali vai estar o nome dos responsáveis técnicos e substitutos e o horário de cada um, cada horário que cada farmacêutico vai estar presente na farmácia, fixado em local público, né, no atendimento da farmácia, junto com outros documentos que também tem que estar à vista do público. Geralmente a gente tem um mural, uma parede na farmácia do atendimento que a gente deixa reservado para apresentar todos esses documentos que são obrigatórios ao público e às autoridades sanitárias e fiscais pertinentes. Bom, a infraestrutura física, a farmácia deve ter no mínimo ambientes para atividades administrativas, ambiente para receber e armazenar os produtos, né, o estoque, a dispensação, um local para depósito do material de limpeza e o sanitário. As superfícies devem ser
lisas, impermeáveis, tanto parede e teto de fácil limpeza. Tem que ter proteção contra a entrada de insetos e roedores e outros animais, e tem que ter esse programa de desratização e desinsetização com uma empresa licenciada. Então tem que ser feito anualmente, tem que ter um POP sobre isso, né? Um procedimento operacional padrão sobre como que vai ser esse programa de desratização e desinsetização, e tem que ter uma empresa licenciada para esse fim, né? Manter os registros, que é o certificado que a própria empresa vai dar que fez aquele serviço anual, tá? Geralmente essa mesma empresa é aquela que limpa a caixa d'água, que também tem que ter o comprovante de limpeza anual da caixa d'água. Além disso, tem que ter o programa de combate a incêndio, né? Esse aqui tem empresas especializadas na área também de fazer esse programa. Tem que ter por escrito também como que vai ser o programa de combate a incêndio. É o PPCI que se chama. Iluminação e ventilação adequada, né? Para prevenir mofo ou também problemas de umidade, deterioração dos produtos por conta da má condição de armazenamento deve ser evitado. Sanitário tem que ser de fácil acesso, pia com água corrente, toalha descartável, sabonete líquido e lixeira com pedal. Então isso foi colocado porque hoje já é de praxe nós chegarmos e encontrarmos isso, mas em 2009 não era o normal ser encontrado. Então precisou uma regulação para que fosse dito, né, o que precisava, porque na hora que a fiscalização sanitária ali chegar, ela tem que ter um documento, o que precisa. Se estiver fora do que estiver preconizado na legislação, ela pode cobrar, né? Então, a limpeza da caixa d'água já comentei antes. E para a farmácia magistral, como eu comentei, tem uma resolução específica que já fala sobre isso e muito mais, né? O relatório de inspeção que tem no anexo da 67 de 2007 é extenso, norteia a Anvisa para as análises fiscais, tá? Na 44 de 2009 não tem um roteiro de inspeção, né? Tem o que é preconizado, os artigos que precisa e o que não precisa, mas não tem um roteiro de inspeção como tem na 67 de 2007. Então, aquele roteiro é o que vai guiar. Quando chega o fiscal da vigilância sanitária na tua farmácia, ele vai se guiar por aquele roteiro, né? Tem ou não tem? O item é necessário, é recomendável, é imprescindível? Vocês sabem que na 67 de 2007, se um item for imprescindível e a fiscalização sanitária chegar e não tiver, ele pode não expedir o alvará sanitário daquela farmácia. Vem numa nova auditoria para ver se foi cumprido um item imprescindível. Depois tem o necessário, que precisa, mas na primeira inspeção pode ser liberado, e ele vem numa segunda inspeção. De necessário, ele passa a ser imprescindível numa segunda inspeção, se não for atendido. Agora, um item recomendável, ele passa a ser necessário, mas nunca chega a ser imprescindível. Então, não vai ser fechada a farmácia devido àquele item recomendável. Tá? Então, ela é classificada em tipos de itens que deve ser ou não atendido para a expedição do alvará. Ainda não tem para drogarias, né? Nesse modelo, que orienta muito a fiscalização sanitária. Bom, também coloca a guarda dos pertences dos funcionários, tem que ter no ambiente, geralmente são armários, né, com chave, sala de descanso e refeitório separada dos demais ambientes, e o ambiente destinado aos serviços farmacêuticos. Se for um atendimento individualizado, tem que garantir a privacidade e o conforto dos usuários. Aqui é a primeira vez que se fala em ambiente individualizado, né, que hoje está sendo implantado num grande número de farmácias no Brasil, que é o consultório farmacêutico.
Tá? Aqui, essa resolução foi um marco porque ela já coloca que não é possível que a gente atenda um paciente no balcão de uma farmácia, né? Tu não vai garantir a privacidade e o conforto desse usuário para que ele possa relatar para você o problema de saúde que ele está apresentando. Bom, esse ambiente, dependendo do serviço farmacêutico que for ofertado, ele tem que ser compatível. Esse ambiente, aqui apresenta a maca, mas a maca só é obrigatória se for ofertado o serviço de vacinação, que daí também tem outra regulação. Além da maca, precisa um refrigerador próprio, né, autorizado pela Anvisa para guarda de vacinas. Mas daí, se dentre os serviços for ofertado vacinação, tem que atender a regulação específica. Então, a vacinação faz cerca de 1 ano e pouco, 2019, fevereiro, que podemos de novo, porque muitos anos atrás poderiam ser aplicados em farmácias e drogarias. Depois veio uma norma que teria que ser aplicado nas clínicas, né, ou nas unidades de saúde ou nos hospitais. E as farmácias não podiam mais aplicar vacinas, né? Com essa retomada do serviço de vacinação à farmácia, foi agora, né? Faz apenas um ano e pouco, então teve que ser emanada uma nova legislação e falando como que seria o ambiente para vacinação, tá? Então aqui nós não estamos falando de vacinação dentro do serviço farmacêutico. Então o básico: lavatório com água corrente, toalha de uso individual e descartável, sabonete líquido, lixeira com pedal e tampa, tá? Bom, o farmacêutico que prestar serviço farmacêutico deve ser capacitado conforme estabelecido pelo conselho, dependendo do serviço que ele for prestar, tá? Então, dependendo do serviço, tem a capacitação do conselho que deve ser feita para ele ofertar esse serviço, né? Então, tem que ficar atento às normas do conselho. O Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, pela primeira vez, foi instituído para as farmácias. Ali descreve todas as atribuições, as responsabilidades, né, o organograma da farmácia, a responsabilidade do farmacêutico, dos técnicos em farmácia, dos auxiliares, né, dos balcofarmacistas, do gerente, né, do responsável legal, que às vezes não é o farmacêutico, responsável legal se você não for proprietário, né, vai ser outra pessoa. O responsável técnico, tá? Então ali nesse manual, ele na verdade é um documento simples de fazer. Eu já fiz várias vezes porque tive farmácia há muitos anos e passei por todas essas alterações na resolução. Então ele é um documento, e como eu trabalhei com normas ISO 9000 também, é um documento preconizado pelas normas ISO, mas ele é um documento que a gente no começo parecia ter medo, mas depois ele é um documento normal que só tem que descrever tudo exatamente como acontece na farmácia. O que é uma irregularidade? Por exemplo, colocar uma coisa no manual que na realidade não é feita, tá? Então ele tem que ser convergente às informações, tá? Nada mais é do que descrever tudo o que acontece na farmácia. Bom, então, anexo a esse manual, fazendo parte também dele, vai ter os procedimentos operacionais padrões, né? Então, para cada procedimento na farmácia, seja ele de atendimento, orientação, todos os serviços prestados têm que ter POP, limpeza da farmácia tem que ter POP, tá? E os auxiliares e as pessoas responsáveis por cada tarefa devem ser treinadas. E os auxiliares não podem nunca fazer uma atividade que seria privativa do farmacêutico. Tu não pode delegar como farmacêutico uma atividade que é privativa do farmacêutico a um colaborador teu, tá? Então, cuidem bem isso. Uso de EPIs, que isso é o básico, né, na prestação de serviços. Aqui fala a capacitação dos
funcionários. Lembrem que a gente é responsável pelo ato que todos os atos que nós praticarmos e aqueles que os nossos funcionários praticarem sob a nossa supervisão. O responsável técnico pelo estabelecimento é o farmacêutico e ele tem que treinar de forma inicial e contínua o seu colaborador. Então, o funcionário da limpeza, vamos dizer, tem um POP lá da limpeza. Quem tem que treinar é o farmacêutico, esse funcionário. Tem que colocar o registro de que foi treinado, a data que foi treinado, o farmacêutico assina, o colaborador assina, tá? Até treinamentos em relação ao autocuidado, higiene pessoal, higiene do ambiente, tá? Todo e qualquer procedimento operacional padrão, ele tem que ser treinado. Caso troque o funcionário, treina de novo e ainda periódico e contínuo, ou seja, não é um funcionário que está 5 anos contigo já sabe, mas tem que ser anual, tá? Uma vez ao ano tem que fazer todos os treinamentos de novo aos funcionários para rever. Muitas vezes eles trocam a maneira de fazer e não comunicam ao farmacêutico. Então, tu tem que avaliar se ele está fazendo exatamente conforme o POP. Se a maneira que ele está fazendo é melhor, tudo bem, altera o POP. O POP ele não é estagnado, ele não é estático. O POP ele pode ser gerado revisões toda vez que vocês julgarem necessário. Basta anotar no final a revisão, as 3 últimas revisões que foram feitas. E anotar no final o registro do que foi alterado. Então, um procedimento operacional padrão ele tem que ser continuamente revisado e treinado, tá? E ser feito exatamente como está no papel. Se não, assim, altera o POP ou altera como faz. Se a maneira melhor de fazer é a que está no POP, então esse funcionário vai ter que entender que ele tem que fazer como está no POP. Se a prática dele é melhor do que está no POP, revisem o POP, tá? O que importa é manter registro de todos esses treinamentos, os POPs sempre atualizados de acordo com a maneira que está sendo feita. Então, são os documentos principais: manuais de boa prática, procedimentos operacionais padrão e registro, tá? Então, lembrem que nada foi feito se não for registrado. Então, manter registro são os documentos principais das boas práticas, são esses. Bom, o capítulo 5 fala de comercialização e dispensação dos produtos. Também vou trazer só o principal. Então, claro que só pode ser adquirido produto regularizado junto à Anvisa, de distribuidora autorizada e licenciada. Tem que ter um POP e uma área específica para receber os produtos e medicamentos. A pessoa tem que ter sido treinada em conformidade com o POP, como acabei de falar. No momento, essa pessoa vai estar descrito no POP o que ela precisa ser feito, tudo isso vai estar no POP e todo o restante do procedimento. Aqui são só o principal: o estado de conservação, a legibilidade do lote, a validade, né? A autenticidade e origem do produto, a nota fiscal, se ele tem selo ou o lacre, se ele veio com lacre, se ele tem a tinta reativa, que é uma segurança dos medicamentos. A lista de produtos que são permitidos dispensar e comercializar em farmácia e drogaria, eles estão dispostos na resolução, na instrução normativa de 2009 também, do mesmo ano dessa resolução, tem uma instrução normativa, tá? Que os produtos já é de nosso conhecimento, né? Então, produtos médicos para utilizar por leigos, por exemplo, nebulizadores, né? Cosmético, produto, medicamento, essências florais, produtos para bebê, diagnóstico in vitro, os autotestes, brincos, alimento para dieta, alimento para ingestão controlada de nutrientes, suplementos alimentares. O que a gente está vendo hoje é um regresso, né? E a venda de outros produtos em farmácia e drogarias, tá? Isso aí
pode ser, como diz o brasileiro, um tiro no pé, porque isso aí pode abrir para que outros estabelecimentos queiram vender medicamento, né? Já há uma série de discussões sobre isso, né? Algumas farmácias dizem ter liminar na justiça para vender produtos não farmacêuticos e para a saúde, né? Em farmácias. Mas isso aí pode abrir uma brecha, por exemplo, para supermercado querer vender MIP, medicamento isento de prescrição, né? Como já acontecia uma vez no passado e a gente já conseguiu garantir esse direito que supermercados não vendam medicamentos, tá? Então pode haver um retrocesso aí na nossa legislação. O que ela coloca também? Que deve ser armazenado em gavetas, prateleiras, suporte equivalente afastado do piso, parede e teto, né? Para garantir um correto armazenamento. E os controlados, você sabe que é um armário com chave sobre a guarda do farmacêutico. Para dividir os medicamentos que podem estar ao acesso ao consumidor e o que está na área restrita, é a Instrução Normativa de 2016, número 11, atual, que traz a relação de medicamentos isentos de prescrição médica. Esses medicamentos que não são tarjados, eles podem permanecer ao alcance do usuário, tá? E ele pode fazer o autosserviço ali, então ter acesso, escolher o que pode comprar. Então, esses medicamentos podem ficar nas gôndolas ali do atendimento, tá? Outra questão importante é que a lista atualizada dos genéricos tem que estar à disposição dos usuários de forma visível lá naquele mural de documentos que se coloca no atendimento da farmácia para qualquer autoridade sanitária ou qualquer usuário poder olhar e fiscalizar se for necessário. Também a 44 de 2009 já garante, né, a questão do direito à informação e orientação do usuário quanto ao uso do medicamento e tem que ser garantida pelo farmacêutico. Coloca como obrigatória a assistência e orientação farmacêutica do usuário. O usuário deve ser alertado quando for dispensado um produto próximo a vencer. Isso é bastante importante. Em relação à avaliação farmacêutica da prescrição, tem que ser avaliada toda a identificação, né? Vocês podem treinar aqui também o balco farmacista de vocês, o técnico. Pode ter um POP, deve ter um POP em relação à avaliação farmacêutica da prescrição. Essa avaliação da prescrição, um POP de quando pega uma prescrição, os principais itens que tem que ser avaliado para aviar essa prescrição. Então, a identificação do medicamento, exemplos aqui, tá? Pode ser muito mais completo esse POP de vocês, explicar exatamente em relação aos tipos de usuário, de receituário, desculpa, para ser avaliações diferenciadas para tipos de receituários diferenciados, tá? A primeira análise, porque a dispensação de controlados, o ideal é que seja feito sempre pelo farmacêutico, né? Então, a legibilidade e ausência de rasuras, identificação do usuário, modo de usar e posologia, o local e a data de emissão, né? Para não aceitar receituário sem data, assinatura e identificação. Tem um canal, então, do CRF, que é no acesso restrito do farmacêutico, para vocês enviarem prescrições ilegíveis, tá? Porque não pode ser dispensado medicamento cuja receita estiver ilegível, que possa induzir a erro. Aqui eu trouxe algumas, tá? Como exemplo de receituário. Aqui mais uma, ó. Então, para vocês cuidarem essa questão e serem críticos em relação a isso, tá? Enviarem o CRF no caso de prescrição ilegível para que não se repita, né? Não vira uma prática. Para evoluir essa questão. Outra questão importante aqui, que é a primeira vez que se fala, que é a solicitação remota de medicamentos. Com o advento da tecnologia em rede, né, a internet, acabou que é muito fácil o acesso
né, acesso a tudo, né, aos produtos, a informação, a tudo, pela internet. E não é diferente a farmácia, tá? Então, temos farmácias que têm sites bem organizados e que foi a primeira vez que se regulamentou esse processo de venda remota de medicamento. Então, só é permitido vender de forma remota se tem um estabelecimento físico, tá? Não pode simplesmente uma farmácia montar um site e querer vender medicamento. Não, ela tem que ter um estabelecimento aberto ao público, com um farmacêutico responsável técnico presente durante todo o horário de funcionamento. Também, medicamento controlado para venda remota, ele tem que apresentar a receita, tá? É vedada a utilização da imagem. Se vocês entrarem em site de farmácias e drogarias, façam esse exercício. Entrem lá e vejam que só vai aparecer a imagem do produto, do medicamento que for isento de prescrição médica, os MIPs. O sobre prescrição médica é proibido colocar no site a foto desse produto, tá? Então, propaganda, publicidade, site, não vai estar foto de medicamento com prescrição médica. O transporte para chegar ao cliente é de responsabilidade da farmácia, da drogaria, tá? Durante todo o transporte até chegar lá. E outra questão obrigatória é o contato do farmacêutico em cada entrega que vá ao usuário, tem que enviar o contato do farmacêutico que ele, em caso de dúvida ou precisar, ele possa entrar em contato com o responsável, tá? Com o farmacêutico responsável. Bom, e o último capítulo da 44 fala dos serviços farmacêuticos, tá? Que pela primeira vez se começa a regulamentar os serviços. De uma forma ainda não como está hoje já, tá? Uma forma muito inicial de colocar esse serviço. Então, o que colocava ali como serviço na época? A atenção farmacêutica, que eu já vou explicar o que é, de forma bem ampla, assim, e perfuração do lóbulo auricular, tá? A farmácia que for e drogaria que for prestar esse serviço deve pedir autorização e inspeção para esse fim, tá? Até por conta da infraestrutura que precisa, o ambiente que precisa, compatível com o serviço que for prestar. Então, vai a autoridade sanitária local, avisa que vai, peticiona, né, que vai fazer determinados serviços e ela vai vir fazer a inspeção. A atenção farmacêutica, então, aqui, ela é visando o uso racional de medicamento e tentar resolver problemas relacionados ao medicamento, tá? Sempre lembrando que o farmacêutico é o profissional do medicamento e o médico é o profissional do diagnóstico, tá? Então, vocês vão ver que aqui já permite medir alguns parâmetros, mas é sempre nesse intuito, tá? Do uso racional do medicamento. Tem que ter protocolo e POP relacionado às atividades de atenção farmacêutica. Deve ser todas as atividades documentadas e registradas. Tem uma norma em relação aos documentos oriundos da prática da assistência farmacêutica que coloca que devem ser arquivadas por 5 anos todos os documentos relativos à prática da assistência farmacêutica. Tá. Então, aqui, ó, o que era considerado serviço farmacêutico? Como eu falei, a perfuração do lóbulo auricular e a atenção. Dentro da atenção, era colocado como serviço o home care, né, a atenção farmacêutica domiciliar, para aquele paciente que necessitar de atendimento domiciliar, aferir parâmetros biológicos e fisiológicos e bioquímicos, tá? Que fisiológico, o que era permitido pressão arterial e temperatura corporal. E bioquímico, a glicemia capilar. Logo na primeira versão, também falava de colesterol, mas foi retirado depois, tá? Os testes rápidos ficou só para glicemia capilar. E a administração de medicamentos. Então, fica claro também na resolução de que esses
serviços que, na verdade, atualmente nós chamamos de procedimentos, né? De acordo com o conselho, a terminologia do conselho. Mas, de acordo com essa resolução, esses serviços devem ser estritamente para monitorar a terapia medicamentosa, tá? E nunca com o objetivo de diagnóstico. Medir uma glicemia capilar está alterada, e esse paciente nunca teve relato de diabetes, né? Não é assim que se faz o diagnóstico, se faz o encaminhamento médico, né? Não é de competência do farmacêutico, simplesmente tem que fazer o encaminhamento, porque depende de muitos outros fatores para estabelecer um diagnóstico, tá? A pressão arterial está alterada, né? Esse paciente não é hipertenso, qual a conduta? Tem que estar tudo definido no protocolo farmacêutico da farmácia. Bom, então esse aqui é um pouco já desatualizada, mas como ainda não saiu a nova resolução da Anvisa, de acordo com a vigilância sanitária, são esses os serviços. De acordo com o Conselho de Farmácia, em 2016, o Conselho de Farmácia, por conta das alterações, né, nas atribuições do farmacêutico e tentando chegar a uma forma de que a farmácia seja uma unidade prestadora de serviço e o farmacêutico seja reconhecido como um profissional da saúde em farmácia e drogarias, tá? E que não seja um comércio de medicamentos, e com essa evolução da parte clínica do farmacêutico, das atribuições clínicas deles, a partir das resoluções de 2013, 585 e 586, tá? Em 2016, 3 anos depois dessas, o Conselho Federal de Farmácia emanou um documento chamado Arcabouço Conceitual, tá? De serviços farmacêuticos no Brasil, tá? E esse é o nosso guia atual, assim, do serviço que podemos prestar em farmácias e o que é serviço e o que é procedimento, tá? Então, temperatura corporal, pressão arterial e glicemia, eles são procedimentos farmacêuticos, não um serviço. Eles podem nos ajudar no serviço, que daí é diferente de rastreamento em saúde, manejar um problema de saúde autolimitado, realizar segmento farmacêutico. Eles nos ajudam, nos auxiliam nesse serviço, tá? Mas os serviços seriam 9, aqui não está inserido ainda o serviço de vacinação. E os serviços reconhecidos seriam dispensação, o rastreamento de saúde, manejo de problema de saúde autolimitado, ou seja, a prescrição farmacêutica para afecções menores, e o segmento farmacoterapêutico do paciente. Depois temos a revisão da farmacoterapia, conciliação medicamentosa, educação em saúde, gestão da condição de saúde e monitoramento da terapia medicamentosa. Eu não vou explicar cada um desses serviços, né, mas tem já um vídeo ali da disciplina de assistência farmacêutica disponível no YouTube, se vocês quiserem ver, porque é uma aula que nós temos na disciplina de assistência farmacêutica. Tem um vídeo explicando exatamente o que é cada um desses serviços. Bom, a RDC 44 coloca que deve ter uma declaração de serviços farmacêuticos, né, com o que for indicado como medicamento isento de prescrição, posologia, o que plano de intervenção, né, deve ser emitida em 2 vias, uma entrega ao cliente e outra fica arquivada no estabelecimento. Eu coloquei um modelinho aqui em cima tem que ser inseridos os dados do estabelecimento, né, ou do teu consultório, ou, na verdade, consultório se for autônomo, daí é outro tema, não é o tema dessa aula, que é boas práticas farmacêuticas, né, aqui no âmbito da farmácia. Então, aqui vai os dados da farmácia ou drogaria que vocês estiverem atuando. É só um modelinho, cada farmacêutico adapta a sua realidade e a sua necessidade. Então, só para finalizar, a
RDC 44 de 2009 está prevista na agenda regulatória da Anvisa para 2020 agora. Devido a todos os problemas que tivemos nesse ano, talvez não seja possível atualização nesse ano, né? Fique para o ano que vem, mas ela está prevista uma atualização para... Esperamos que as informações entre o Conselho Federal de Farmácia e a Anvisa sejam convergentes. A próxima aula, então, eu vou apresentar para vocês o Código de Defesa do Consumidor aplicado, claro, à prática farmacêutica. Tá? Um abraço, grande abraço a vocês.